Olá, bom dia, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para partilharmos esta palavra de Deus. Palavra que penetra no mais íntimo do nosso ser, orientando e iluminando os nossos passos, para que a nossa vida seja realmente repleta da presença de Deus e repleta da sua palavra. Ouçamos o Santo Evangelho de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra desta terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum nos coloca diante de uma realidade. O ministério de Jesus, ele, ao exercer o seu ministério, muitas vezes ele não é compreendido e muitas vezes ele é criticado até. Isso vai ocorrer também na nossa caminhada. Nós muitas vezes, ao exercermos o nosso ministério, o nosso sacerdócio comum recebido no nosso batismo, pode ser que não sejamos compreendidos pelas pessoas. Pode ser que as pessoas nos criticam, mesmo quando nós estamos fazendo bem. E aqui nós estamos vendo, nessa primeira parte do Evangelho, isso. Jesus, que expulsa o demônio de um mudo, o mudo começa a falar, uns ficam admirados, outros vão criticar, dizendo que ele faz aquilo pelo príncipe dos demônios. Ora, são dois grupos aqui. Um grupo que admira, outro grupo que critica. Muitas vezes, as coisas de Deus, nós ficamos somente admirando. Que belo, como é belo. Mas às vezes nós não tomamos posse daquilo que Deus está realizando, daquilo que Deus está falando. Muitas vezes nós escutamos a palavra de Deus e até falamos que palavra bonita, mas não vivenciamos esta palavra. Esta palavra não produz frutos em nós. Então nós somos este grupo dos admiradores das coisas de Deus. Ficamos a admirar, mas não praticamos esta palavra. Não enxertamos esta palavra no nosso coração, na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, eu passo a ser um admirador das obras de Deus, da palavra de Deus. Mas ela não pesa nos meus atos. E o outro grupo é o grupo que critica.
é aqueles que ficam olhando Jesus realizar estes sinais para criticar. É claro, não se abrem à palavra de Deus, não praticam esta palavra e ainda criticam. Mas Jesus, neste evangelho, ele não dá nem muita atenção para aqueles que criticam a sua palavra. Ele continua a sua missão. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Diante das críticas, diante da admiração sem compromisso, Jesus não esmorece na sua caminhada. Pelo contrário, ele segue adiante. Ele continua cumprindo com o seu papel, com a sua missão. Ele não se deixa esmorecer diante daqueles que não aderem à sua palavra, que não aderem ao projeto do reino de Deus. Ele sabe que ele tem que continuar. Ele sabe que ele tem que levar adiante esta palavra. E é o que ele faz. Sem hesitar, ele vai continuar sua missão. Sem esmorecer, ele vai continuar anunciando. Quantos de nós, às vezes, diante de uma crítica, diante de uma situação, diante de uma dificuldade, nós esmorecemos na nossa caminhada. Nós não queremos dar mais passos adiante. Não, Jesus nos ensina aqui que ele, diante das críticas, ele vai continuar a sua missão. E ele sabe que não é fácil a tarefa de evangelizar. Por isso ele faz um alerta aqui para os seus discípulos. Olhando aquela multidão de pessoas, e olha que Jesus fala que estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E por que aquelas multidões estavam como ovelhas que não têm pastor? Porque aqueles que deveriam pastorear estão lá criticando Jesus. Então Jesus fala para os seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A obra de Deus é enorme, é gigantesca, mas são poucos que se colocam à disposição de Deus. E é interessante porque muitas vezes nós queremos um padre para nos atender a nossa confissão, atender o nosso doente, celebrar a missa, dar uma palestra num movimento, numa pastoral. Às vezes até achamos ruim quando o padre não tem condições de atender. Criticamos. Ah, mas padre não faz nada. Ah, diácono não faz nada. Ah, os bispos não fazem nada. As religiosas não fazem nada. O pessoal dessa pastoral não faz nada. Então são os críticos. Todavia, existe aqui algo que Jesus coloca para os seus discípulos, que nós temos que estar atentos. Que ele vai falar: pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu te pergunto então, você tem pedido a Deus operários para a messe? Você tem pedido a Deus pelas vocações?
vocações sacerdotais, vocações religiosas, vocações diaconais, vocações matrimoniais. Você tem pedido, tem rezado a Deus, tem clamado a Deus que Ele envie operários? Vou um pouquinho além, você tem pedido principalmente pela vocação dos leigos? Leigos enganjados, comprometidos, honrados, que testemunhem verdadeiramente esta palavra de Deus? Às vezes tem grupos que se fecham ali, entre aqueles membros que já existem, e ninguém mais pode entrar ali. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. É preciso rezar então, é preciso clamar então a Deus, para que a obra dele tenha sempre operários disponíveis. Seja exercendo o sacerdócio ministerial, seja exercendo o sacerdócio comum, próprio dos leigos. Mas se nós não pedirmos a Deus, se nós não suplicarmos a Deus, como surgirá estas vocações? A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Então eu convido a você que já é trabalhador nesta obra de Deus, te convido agora a rezar e a pedir a Deus pelas vocações. As vocações em geral, pois todas as áreas da igreja precisam de pessoas que assumam estes papéis e desempenhem este trabalho de evangelização. Que Deus nos ajude, que Deus seja providente na igreja e possa enviar operários comprometidos com o reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, e serva do Senhor, Deus Todo-Poderoso, te abençoe, te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. Fique em paz.